O Botafogo está em um processo de montagem de elenco para a temporada de 2026. Com a contratação do novo técnico Martim Anselmi, que já vem trabalhando com o grupo visando a estreia do Campeonato Carioca e também visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que o Campeonato Brasileiro começa nesse finalzinho de janeiro, a partir do dia 28 de janeiro, já teremos Brasileirão iniciando. Já estamos no dia 10 e o Botafogo já tem algumas contratações bem engatilhadas, outras contratações já chegaram, mas ainda tem algumas carências no elenco do Botafogo que o Botafogo precisa preencher. O próprio Martim Anselmi já entendeu essas carências e sabe que o Botafogo precisa fazer essas contratações pontuais para poder, de fato, sonhar com títulos na temporada de 2026. Então hoje vamos dar uma pincelada no elenco do Botafogo para a próxima temporada de 2026 e te falar o que tá faltando ainda, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, hype o nosso conteúdo e bora pro vídeo, irmão. Esse é o atual elenco do Botafogo para a temporada de 2026, com que o Botafogo já tem de momento, contratações, saídas e tudo mais, beleza? E para as opções de goleiro, o Botafogo tem o Léo Link e tem o Neto. Esteve muito próximo de fechar com o André, acabou que no final ali ele acabou indo para o Flamengo, mas o Botafogo deu sinais de que está em busca de um goleiro com características que agradem mais o estilo de jogo do técnico Martim Anselmi, que é um goleiro que trate bem a bola por baixo, mas um goleiro que te passe também muita segurança debaixo do gol. E o Neto e o Léo Link oscilaram muito na última temporada, não passam essa confiança, então o Botafogo ainda busca pelo menos um goleiro. Falando sobre os zagueiros, o Botafogo tem o lado esquerdo da zaga resolvido com Alexander Barbosa e com David Ricardo. E assim, se a gente imaginar que o Botafogo pode jogar com 3 zagueiros, como gosta o Martim Anselmi, é claro que isso não é uma regra. Pode ser que ele jogue com 2 zagueiros, mas ele gosta de ter uma quantidade interessante de zagueiros no elenco e zagueiros que saibam trabalhar por baixo. Aqui, Alexander Barbosa e David Ricardo, existe um interesse muito forte do Torino no David Ricardo, mas até o momento ele é jogador do Botafogo, então o lado esquerdo da zaga está mais do que resolvido. São 2 jogadores de muito bom nível. O Bastos está voltando, acredito que ele já vai jogar normalmente, o Bastos, e tomara que volte em alto nível, um excelente zagueiro, nem preciso falar muito aqui com vocês. O Botafogo contratou o Ítalo também para a zaga, zagueiro, mas é mais assim um jogador para você ter no elenco. Tem ainda o Fernando Marçal, que pode jogar também como zagueiro, mas eu acho que o Botafogo ainda precisa contratar pelo menos mais 2 zagueiros para realmente fechar essa lacuna no elenco. 2 zagueiros de um bom nível para brigarem por vaga de titular. A gente sabe que tem a volta ainda do Caio Pantaleão, porém é mais pra frente. Então o Botafogo precisa contratar 2 zagueiros de um bom nível, aqueles caras que cheguem, que joguem de forma incontestável. Ou também jogadores de um bom potencial que já renderam e que podem também render com a camisa do Botafogo, beleza? Falando sobre as alas barra laterais aqui do Botafogo, na lateral direita tá resolvido com o Vitinho, com o Matheus Ponte, ainda chegou o Vidalba que pode fazer essa função aqui também. Ele é um ponta, o Vidalba, mas ele tem muita velocidade, tem muita força, então, por exemplo, se tu colocar ele para atuar pela ala, eu acredito que ele vai muito bem. Aí vai depender do esquema tático e de como vai entender o Vidalba o técnico Martim Anselmi. Mas esse lado direito aqui para mim tá resolvido. O Vidalba é sim uma boa contratação, é um jogador que vai te entregar força, velocidade, assistência, é um bom jogador. Falando sobre o setor lá da esquerda, a gente tem o Alex Telles, que é muito bom jogador, mas tem uma característica mais de construção do que de ataque ao espaço. A gente tem o Fernando Marçal, que é lateral de origem também, mas que a gente viu ele muitas vezes jogando como zagueiro. E o Botafogo, na minha visão, se quiser realmente ter um elenco forte, competitivo e robusto, tem que contratar mais um lateral esquerdo. O Botafogo, inclusive, já entendeu que precisava contratar esse lateral esquerdo, barra ala. Tentou o Rubens, acabou que o negócio ainda não evoluiu tanto, mas precisa desse jogador que ataque o espaço, que tem essa característica. Agora falando sobre o meio de campo, o Botafogo para mim tem um baita de um volante, um cara que é muito acima da média, que é o Danilo, joga muita bola. Tem o Newton para reserva aqui do Danilo e tá fechado com o Medina, mas ainda não anunciou, mas tá muito bem encaminhada a situação do Medina. Então já coloquei aqui o Medina no meio de campo. E aí você tiver um Medina, já sobe o nível ali, jogador qualificado tecnicamente, tem o Alan pro banco de reservas, mas eu ainda acho que o Botafogo precisa de mais um volante de pegada, aquele cara, aquele camisa 5 de pegada, mas que também tem qualidade para jogar. O Botafogo, inclusive, entendeu essa carência no seu elenco, tentou a contratação do Júlio Romão, tentou a contratação do Pablo Maia, mas os negócios não evoluíram. O Medina tem outra característica, o Medina sai mais pro jogo, esses caras ficam um pouco mais como primeiro volante. Então
o Botafogo vai precisar ainda contratar mais um volante com essa característica que eu falei para vocês. E aí do meio para frente o Botafogo tem muitas opções, tanto para jogar por dentro quanto para jogar pelos lados do campo. Vamos lá. Tem o Santi, tem o Barreira, tem o Savarino, que ainda é jogador do Botafogo, vive esse impasse com o Fluminense, mas ele ainda é jogador do Botafogo. Tem o Álvaro Montoro, tem o Arthur, que também ainda é jogador do Botafogo, tem o Correia e a gente não pode se esquecer do Nathan Fernandes também nessa turma. Eu não coloquei aqui o nome dele, mas tem o Nathan Fernandes também para dar profundidade de elenco. E aí para centroavante, o Botafogo tem Arthur Cabral, Cris Ramos e o Kadir. O Kadir é promissor, mas é muita responsabilidade tu jogar nas costas dele. Vai lá e resolve já nessa temporada. O Cris Ramos, pra mim, é um jogador que, assim, não casa com o estilo de jogo do Anselmo. Pode dar certo, mas não casa. E o Arthur Cabral, a gente quer ver se o Arthur Cabral vai ser aquele que já mostrou muito futebol jogando em uma Fiorentina, ou se é aquele Arthur Cabral que jogou a temporada passada pelo Botafogo. Mas pra mim, se o Botafogo quiser realmente ter uma certeza, vai precisar ir ao mercado e contratar esse centroavante top de elite, porque não tem hoje no seu elenco. Mas esse é o elenco que o Botafogo tem até o momento aqui. Eu vou até colocar aqui também o Nathan, mas acho que não dá mais pra escrever, mas tem o Nathan Fernandes também nessa turma. Eu quero saber agora a opinião de vocês, concordam comigo ou não? Mas não é um elenco ruim do Botafogo não, cara. Tem ótimas opções, tem ótimas peças, tem Montoro, tem o Barreira, tem o Santos, tem o Savarino, tem o Correia, tu tem na zaga um Alexander Barbosa, tu tem um Danilo no meio de campo, tu pode ter um Medina, tu tem um Alex Telles, tu tem um Vitinho, tem um Matheus Ponte, tu tem um Bastos na zaga. É um baita time, mas falta, sabe, aquele tempero, aquelas peças pra fechar realmente tu falar, não, o Botafogo vai entrar pra brigar por títulos nessa temporada. Tem muitos talentos, mas ainda faltam algumas lacunas pra acertar. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o likezão, se inscreve no canal, hype o conteúdo e compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!